Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias. Nós vamos conversar hoje com o engenheiro, ex-deputado Ricardo Maranhão, ex-presidente da AEPET e atual conselheiro dessa entidade. Vamos conversar com ele, que é um grande especialista nas questões do petróleo brasileiro, sobre um tema que está surgindo muito nos jornais, né, e que pouca gente conseguiu entender porque a linguagem do jornalismo econômico contemporâneo é cada vez mais esotérica, cada vez mais ininteligível. A tal da capitalização da Petrobras. O que vem a ser isso? Olha, Zé Augusto, prazer renovado em participar dessa conversa com você, que é um orgulho do jornalismo brasileiro, um grande amigo. Esse programa é que é um orgulho do jornalismo brasileiro. É dirigido por você, ele se torna mais um motivo de orgulho ainda dos brasileiros. Mas o processo de capitalização da Petrobras, ele surgiu, né, com a necessidade da empresa conduzir e arcar com um volume muito grande de recursos para o desenvolvimento das jazidas do pré-sal. E a solução que se idealizou, se materializou em projetos de lei que o presidente Lula mandou ao Congresso Nacional, foi da chamada cessão onerosa de petróleo para a Petrobras. O governo vai mapear reservas da ordem de 5 bilhões de barris. Essas reservas serão avaliadas por critérios aceitáveis na indústria do petróleo e o governo vai integralizar o capital da Petrobras com os recursos desta avaliação. Essa operação vai ser a maior operação de aumento de capital de uma empresa a nível mundial. A nível mundial? A nível mundial. Porque você imagine, serão 5 bilhões de barris. Se nós trabalharmos hoje, o barril produzido no mercado internacional está numa faixa de 70 a 80 dólares, o petróleo in situ ainda, antes de ser produzido, ele seja avaliado por 15 dólares um barril, ou 10 dólares um barril, nós vamos ter uma operação da ordem de 50 a 75 bilhões de dólares. Você multiplica isso por 1,8, são quase 150 bilhões de reais de capitalização para a Petrobras. Essa capitalização é importante porque, embora a Petrobras seja uma fábrica de recursos, ela tem uma geração de caixa muito grande, um faturamento hoje superior a 200 bilhões de reais, os recursos necessários ao desenvolvimento do pré-sal são realmente recursos gigantescos. E a Petrobras tem um certo limite, ela tem um cuidado muito grande no seu endividamento. À medida que ela vai pegando financiamentos e empréstimos, enfim, vai recorrendo ao sistema financeiro, ela hoje tem, segundo informações de que disponho, apenas 30% de recursos de terceiro no seu passivo. 70% da relação de recursos próprios para recursos de terceiro é de 2 para 1, que é uma relação extremamente confortável. Isso é uma política conservadora, então, cuidadosa, prudente, para não endividar a companhia. Então, o primeiro objetivo dessa operação é a capitalização da Petrobras sem endividar a companhia, porque os recursos dos acionistas são chamados recursos não exigíveis, ao passo que os recursos dos banqueiros são recursos exigíveis. Os acionistas colocam dinheiro numa empresa na expectativa de ter um lucro, mas eles não podem exigir que esse dinheiro lhe seja devolvido imediatamente. Ele é devolvido através do pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, ou no caso da liquidação da companhia, assim eles poderiam fazer essa exigência. O segundo objetivo é uma busca de uma maior participação da União no capital da Petrobras. Espera-se que muitos acionistas não participem desse processo de aumento de capital, e essas ações que não forem subscritas e integralizadas por esses acionistas seriam tomadas pela União, um processo eventualmente de compra de opções de subscrição e de integralização para aumentar o capital da União dentro da Petrobras, que hoje está em torno de 40%.
né? Isso tudo, essa confusão toda, né, de capitalização da Petrobras, de mudança do marco regulatório, isso tudo é consequência de uma operação desastrada, equivocada, imprudente, eu diria que impatriótica e também entreguista, feita no governo anterior do senhor Fernando Henrique Cardoso, que vendeu cerca de 5 bilhões de dólares do capital da Petrobras, cerca de 40% do capital social da Petrobras, hoje está em mãos de acionistas estrangeiros. Foram as ADR, não é vendido? ADR, já que é um título que é negociado. ADR é recibo de compra de ação, né? É um título negociado na Bolsa de Nova York, né? O nome do título é meio secundário para o nosso público, o telespectador. O importante é que essas ações foram vendidas, foi vendido 40% do capital da Petrobras, por 5 bilhões de dólares e hoje vale mais de 100 bilhões. O que é que a Petrobras ganhou com isso? Eu realmente não sei, porque foram ações do governo, né? O governo se desfez das ações, foi uma forma de privatização, né? O governo se desfez essas ações saíram do patrimônio público para o patrimônio privado, fundos de pensão de professores, de servidores públicos, os grandes fundos de pensão americanos hoje são detentores. A Petrobras passa a se subordinar à legislação americana, a CVM americana, que é a SEC, Security Exchange, enfim, ela tem que se subordinar. Ela se subordina a uma lei Sarbanes-Oxley, né? E tem o prestígio de ter as suas ações se transformando numa grande companhia internacional, exemplo das demais multinacionais, tem as suas ações negociadas no mercado de Nova York, parece que certamente no mercado de Buenos Aires e me parece que também na Bolsa de Valores de Madrid, né? Isso dá à companhia condições de alavancar recursos no mercado financeiro internacional, condições que ela já tinha. Eu me lembro que quando Paulo Belotti, muitos anos atrás, ainda no governo militar, era diretor financeiro da Petrobras, a Petrobras ia a São Francisco da Califórnia e levantava 500 milhões, 600 milhões de dólares, naquela ocasião, 30 anos atrás, né, junto à comunidade financeira internacional. E a Petrobras sempre teve um prestígio e passou sempre a imagem de uma empresa sólida, segura. O risco Petrobras até hoje é menor do que o risco Brasil, né? Então eu acho que a Petrobras, nesta operação, a Petrobras perdeu e o Brasil certamente perdeu muito, né? Porque quem vende o patrimônio por 5 bilhões de dólares. E esse patrimônio passa a valer 100? Passa a valer 100, 10, 8... Era melhor que valer 100 em poder do Brasil, né? Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. E interferências através dessa lei que eu me referi, interferências através da CVM americana, da SEC, e perda de patrimônio. Foi uma operação equivocada. Eu tive ocasião, não era mais deputado, mas os deputados me convidaram, eu fui a uma comissão, não me lembro mais, comissão de fiscalização e controle, e disse que era uma temeridade vender as ações no momento em que a Petrobras saía de uma fase de preços controlados pelo governo para preços liberados. Hoje a Petrobras é uma empresa que dá 30 bilhões de reais, cerca de 12 ou 13 bilhões de dólares de lucro por ano, né? Ela valorizou extraordinariamente. Aqueles que fizeram essa operação desastrada dizem que foi a abertura que proporcionou esse crescimento da Petrobras. Isso é uma mentira deslavada. O que possibilitou esse crescimento foi a liberação dos preços dos derivados do petróleo e a alta, terrível, enorme alta do petróleo no mercado internacional, que saiu de um patamar, sei lá, de 10, 12 dólares, 15 dólares para 80 dólares, chegou até o ano passado a mais de 100 dólares o barril. A União, então, por esse processo de capitalização, vai possibilitar a Petrobras mais recursos para trabalhar no pré-sal. E, ao mesmo tempo, tentar aumentar a sua participação, digamos que hoje está em torno de 40%, para 45%, 50%, 60%. Os arautos do neoliberalismo não vão repetir aquela história de que a Petrobras mama nas tetas da União? Não, porque, em primeiro lugar, a Petrobras, desde 1973, não recebe um tostão de recursos da União. Mas é o maior pagador de impostos no Brasil. O maior pagador de impostos do país e paga dividendos e paga juros sobre capital próprio. Foi considerada uma das empresas que melhor remunera os seus acionistas e a União é um dos acionistas.
Agora, veja bem, lamentavelmente, 40% dessa remuneração hoje vai para o exterior, vai encher os bolsos de acionistas estrangeiros. Né? Seria importante, seguindo a lição do nosso mestre Barbosa Lima Sobrinho, que o Japão, o capital se faz em casa, né? Se nós tivéssemos esses 40% desse capital, teriam milhares de acionistas brasileiros recebendo esses dividendos. Né? Pensionistas, pessoas idosas, pessoas que querem preservar o seu patrimônio, comprando ações dessa grande empresa, seria muito melhor, né, do que remeter esse dinheiro para o exterior. Aliás, hoje, a remessa de recursos para o exterior no Brasil é uma coisa extraordinária, né? Coisa da ordem de 30 bilhões de dólares por ano. 30 bilhões 30 bilhões de dólares, se nós somarmos o que nós pagamos de patentes, que nós pagamos de royalties, que nós pagamos de remessa de lucro, 30 bilhões, isso vai provocar, está provocando o início de uma grande crise cambial que vai se avizinhar aí, porque nós vínhamos exportando muito mais do que importávamos, né? Saldo na balança comercial, esse saldo diminui na medida em que o real está apreciado, nossa moeda está valorizada, então nós temos dificuldade de exportar, temos facilidade para importar. A balança de serviços, frete, turismo, tradicionalmente ela é deficitária, né? E hoje nós estamos tapando um buraco dessas transações com o exterior, um chamado IED, que é o investimento estrangeiro direto. Mas grande parcela desse investimento estrangeiro direto vem ao Brasil para atividades especulativas, são investimentos feitos na Bolsa de Valores. É um dinheiro que entra e rapidamente sai. É o chamado capital motel. Ele Entra e sai. Né? Ele entra e sai rapidamente. Então nós estamos correndo o risco de marchar para uma crise cambial, e uma das razões é essa remessa indiscriminada. O Brasil hoje funciona quase, Zé Augusto, como um paraíso fiscal. Né? Bom, com essa capitalização, a Petrobras vai ter condições de explorar convenientemente o petróleo do pré-sal. E o quanto isso pode render, além do que vai render para muitos acionistas estrangeiros, o que isso pode render para a sociedade brasileira, para o homem comum brasileiro? O que ele pode ganhar? Bem, veja bem, na medida em que você se programa para fazer um investimento nos próximos 5 anos de 230 bilhões de dólares, né, você vai irrigar as empresas de engenharia, as empresas prestadoras de serviço, os fabricantes de materiais e equipamentos. Né? Hoje a Petrobras mantém convênios e acordos de desenvolvimento científico e tecnológico com mais de 100 entidades entre universidades e centros de pesquisa civis e militares. Você vai ter um volume descomunal de impostos que vai ser pago pela Petrobras e pelas empresas que irão lhe prestar serviços e fornecer materiais e equipamentos. Você vai ter participações especiais, você vai ter royalties. Agora é preciso que nós tenhamos patriotismo, espírito público e bom senso. Né? Hoje nós temos uma discussão enorme aí em torno dos royalties. O governo do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e alguns estados ditos produtores estão se unindo, porque a emenda aí do Sem Pinheiro tira uma quantidade muito grande de recursos desses estados. Né? Pois bem, o processo novo, os projetos que estão no Congresso, um deputado apresentou uma proposta, uma emenda, no sentido de que o que essas empresas estrangeiras que estão no regime anterior de concessão, pagando de royalties, inclusive no regime futuro, no novo marco de Lenê, essas empresas vão ser reembolsadas em petróleo pelo valor dos royalties. Vale dizer, elas não vão pagar royalties. Elas vão repassar, mas quem vai pagar é a União, que é a dona do recurso petróleo, recurso não renovável, estratégico. Né? Isso é uma imoralidade, porque nós sabemos que as participações entre tributos, participações especiais, royalties, enfim, todas as formas de participação que essas empresas pagam ao poder público no Brasil, essas participações estão numa faixa percentual muito inferior ao que se verifica na Noruega, se verifica na Grã-Bretanha e nos demais países onde ocorre exploração de petróleo na plataforma continental. Então essa emenda é um desastre, é uma emenda entreguista, alguém saiu ganhando muita coisa ao plantar essa emenda,
certamente não foi o povo brasileiro, não foi a nação brasileira que sai prejudicada. É preciso que, para essas atividades que continuam nos contratos de concessão e nos contratos de partilha, que nós elevemos ao máximo a participação do Estado e que o Estado devolva isso à sociedade sob a forma de desenvolvimento tecnológico, de ciência, de tecnologia, e também para resgate da dívida social imensa que existe no Brasil. Bom, nós vamos ter que fazer um intervalo agora, e eu queria que na volta, eu proponho que na volta a gente retome essa questão da dívida social. O Brasil acaba de testemunhar a tragédia das chuvas no Rio de Janeiro, depois de 2 meses de chuvas seguidas em São Paulo, mas no Rio com consequências muito mais trágicas e muito mais desastrosas. Então sempre se alega que não tem recurso, né, para remover favelas das encostas perigosas, para criar um programa grande de habitação popular. O pré-sal poderá resgatar essa imensa dívida social do Brasil? Até já. As mulheres já superaram muitas barreiras. Chegou a hora de superar mais uma, o medo de falar da violência. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. O serviço é gratuito, confidencial e atende 24 horas. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido por uma rede de TVs comunitárias para todo o país. Nós estamos conversando hoje com o engenheiro Ricardo Maranhão, ex-deputado, ex-presidente da AEPET e atual conselheiro da AEPET, sobre várias questões relativas às esperanças criadas pelo pré-sal. Os lucros do pré-sal poderão resgatar essa dívida social. Por exemplo, o Rio de Janeiro viveu a tragédia, né, de chuvas, enchentes, desabamentos, mortes por atacado, né? O pré-sal pelo menos pode financiar projetos habitacionais que resgatem uma parte dessa dívida? Essa questão também está contemplada nesse pacote de projetos de lei que o presidente Lula mandou ao Congresso Nacional, né? O petróleo muitas vezes pode produzir aquilo que se chamou no passado, em relação à Holanda, a doença holandesa, né? Os recursos gerados pelo petróleo, no caso da Holanda foram recursos gerados pelo gás natural, que é petróleo na forma gasosa. Esses recursos podem ter uma tamanha dimensão que eles provocam a apreciação da moeda nacional. A moeda holandesa se valorizou excessivamente em função de uma entrada muito grande de dólares na economia, e essa valorização faz com que a economia holandesa, no caso, fez com que perdesse competitividade, né? Há um processo de importações em massa, dificultando as exportações. Essas importações em massa podem debilitar e até destruir segmentos. Está começando a acontecer no Brasil. Está começando a acontecer no Brasil, né? Então, essa é uma primeira questão. E o presidente Lula, aconselhado, a meu ver, de forma positiva, né, pretende a criação de um fundo para canalizar essas receitas públicas neste fundo e usar este fundo como um fundo social, né? Nós sabemos que o Brasil tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, muito abaixo ainda dos países como a Irlanda, como a Noruega, como a Áustria, como os próprios Estados Unidos, o Japão e outros países, né? A dívida social brasileira é enorme, traduzida em 7 ou 8 milhões de famílias que não têm moradia digna, né? Traduzida em, não sei, talvez 60% da nossa população não tem água tratada, não tem boas condições de saneamento. Temos ainda 17 milhões ou 14 milhões de analfabetos nesse país, em pleno século XXI. É uma dívida enorme e esses recursos, desde que aplicados com seriedade, né, com espírito público, podem efetivamente
transformar o Brasil em um outro país. Né? O Brasil é um país efetivamente extremamente desigual, com profundas desigualdades sociais, perversidade mesmo, com alta concentração de renda, né? Com trabalho escravo, com trabalho infantil, isso em pleno século XXI é uma coisa inconcebível. Metade dos brasileiros que trabalham está na informalidade, que não tem a menor proteção legal. Exatamente. Então, isso tudo pode ser resolvido, ou pelo menos atenuado, através da utilização razoável desses recursos do pré-sal, mas é preciso que esses recursos permaneçam no Brasil. Né? Permaneçam no Brasil. Então, nós somos autossuficientes, nós defendemos uma exploração dos recursos do pré-sal gradual, não pode ser assodada, não pode ser precipitada. Se nós sairmos colocando encomendas aí para desenvolver isso com a rapidez desnecessária, nós vamos alijar o parque industrial brasileiro dessas licitações. É preciso que o parque industrial brasileiro ele cresça, que ele se capacite, Zé Augusto, para poder efetivamente, para que possamos aumentar o índice de conteúdo nacional em todas as licitações, nos serviços e nos fornecimentos de materiais e de equipamentos. Aí você, para ter uma ideia, como eu disse aqui, hoje são mais de 100 convênios que a Petrobras mantém com universidades e entidades de pesquisa no Brasil. Aqui na Ilha do Fundão, junto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está sendo montado um parque tecnológico com uma série de empresas que estão trazendo os seus centros de pesquisa para o Brasil. Empresas multinacionais, como a Halliburton, como a Schlumberger, como a FMC, como a Baker Hughes, estive conversando com o Maurício Guedes, são todas empresas que tradicionalmente mantêm os seus centros de pesquisas no exterior, mas que agora estão trazendo pedaços dos seus centros de pesquisa para desenvolver pesquisa científica, de fazer tecnologia no Rio de Janeiro e também em outros estados brasileiros, né? Porque o pré-sal vai requerer uma tecnologia que país nenhum do mundo tem. Já que o Rio de Janeiro é a sede da Petrobras, é a sede do Centro de Pesquisas da Petrobras, que é uma referência internacional, o Rio de Janeiro tem razão ao se queixar dessa nova divisão dos royalties? Olha, eu acho que só tem razão quando a emenda Ibsen Pinheiro mudou a regra do jogo para trás. Né? Existe um princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, que é o princípio de respeitar as situações jurídicas definidas. Né? Isso é uma cláusula pétrea da Constituição. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Os royalties que o Rio de Janeiro e os municípios do Rio de Janeiro recebem hoje, né? Coisa da ordem de 7 bilhões de reais, são recebidos em função de uma legislação que está vigente. Na medida em que o deputado Ibsen Pinheiro faz uma emenda tirando esses recursos, ele está desrespeitando um princípio fundamental da Constituição, cláusula pétrea, está prejudicando o Rio de Janeiro e o povo do Rio de Janeiro. Agora, eu tive a honra e a felicidade, a alegria de ser o homem que deu a ideia dos royalties da plataforma continental, isso em 1978, quando eu estava em Macaé. Escrevi um documento, royalties, um depoimento histórico, tem testemunhas vivas de tudo que eu estou dizendo. Eu defendo que daqui para frente os royalties têm que ser distribuídos de forma diferente da que foram distribuídos até hoje. Vou lhe dizer por quê. O Brasil tem 5.564 municípios. Dos 5.564 municípios brasileiros, cerca de 900 municípios recebem royalties do petróleo, dos quais 60 e poucos municípios dos municípios, 60 e poucos municípios do estado do Rio de Janeiro. Né? Temos Bahia, Sergipe, Ceará, Amazonas, tem municípios que também recebem royalties, porque há produção de petróleo, Espírito Santo, Bahia, desses estados. Pois bem, se 900 recebem royalties, e somos 5.564, 4.600 não recebem um tostão de royalties. Né? Agora, o dado mais impressionante é que 6 municípios do estado do Rio de Janeiro, a saber, Campo dos Goitacazes, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã, Cabo Frio e mais um que não me recordo agora, esses 6 recebem mais do que os 900 municípios que recebem. Né?
Então nós temos um quadro de profunda desigualdade e profunda injustiça. Mas esses 6 não têm que prover a estrutura para as operações da Petrobras na Bacia de Campos? Em primeiro lugar, nós temos que considerar o seguinte: quando você diz que o Rio de Janeiro é um grande produtor de petróleo, quem produz, o petróleo é produzido na plataforma continental, no mar territorial. E a Constituição diz que a plataforma continental e o mar territorial são bens da União. Então é um bem da União, que é dona do subsolo, e este bem é produzido num bem da União, que é a plataforma continental e o mar territorial, né? Quando eu, em 1978, defendi a tese dos royalties, que a Petrobras só pagava royalties em terra, eu disse que a exploração no mar é uma ficção se ela não tiver um apoio em terra, né? E o apoio em terra é prostituição, é aumento de população, é aumento de custo de vida, é carreta, equipamentos pesados destruindo a malha viária, é a destruição da praia de Imbetiba e Macaé, é o risco ambiental, e por isso o Nelson Carneiro fez a lei dos royalties, né? E ele, na sua argúcia política, ele procurou distribuir, né? Tanto que hoje mais de 60 municípios do estado do Rio de Janeiro recebem royalties. Mas, por exemplo, Petrópolis recebe royalties, Friburgo recebe royalties. Qual é o impacto que as operações da Petrobras têm sobre Petrópolis? Qual é o impacto que as operações da Petrobras têm sobre o município de Campos? Me perdoe a nossa querida prefeita e ex-governadora, eu queria que ela me dissesse qual é o impacto negativo que as operações da Petrobras têm com o município de Campos. Campos tem um heliponto onde saem os helicópteros que vão para apoiar a plataforma e por isso recebe 400 ou 500 milhões de reais por ano. O impacto, Macaé sim, tem um impacto na praia de Imbetiba, nós jogamos espigões lá, etc. Mas ainda assim, né, Rio das Ostras, qual é o impacto? Tem um impacto da população que aumenta o processo de urbanização, você tem que melhorar a infraestrutura, né? Mas nós não podemos esquecer, José Augusto Ribeiro, dispositivos constitucionais tão fortes como esses que eu mencionei, no sentido de que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil diminuir as disparidades regionais de desenvolvimento e as disparidades sociais entre as pessoas. E nós temos um Brasil profundamente desigual. São Paulo é o estado mais rico da população e tem o Vale da Ribeira, que é uma região paupérrima. Minas Gerais é um estado riquíssimo e tem o Vale do Jequitinhonha, que é uma região paupérrima. O Rio de Janeiro é o segundo PIB do país e tem regiões, o norte e o noroeste fluminense são região paupérrima. Então, é preciso de redistribuir isso de forma mais justa para fortalecer o pacto federativo. Essa questão dos royalties apaixonou a opinião pública. Houve no Rio de Janeiro uma passeata de talvez mais de 100 mil pessoas, comparável àquelas manifestações da campanha das diretas já e as manifestações anteriores contra a ditadura. Há muito tempo não se viam manifestações... Uma mobilização tão grande. Pois é. Agora, isso tudo discutindo royalties, que é uma fração, né? Agora, não se discute a montanha de dinheiro, né, que está indo do nosso petróleo, está indo para fora do Brasil para pagar esses acionistas estrangeiros. Você fez uma colocação que é absolutamente perfeita. Quer dizer, nós estamos discutindo 8 ou 10% dos recursos decorrentes da exploração de petróleo e estamos deixando de discutir os 92% restantes. Na medida em que o sujeito paga royalties e é reembolsado, ele não está pagando coisa nenhuma. Então nós estamos franqueando para ele a exploração de um recurso absolutamente estratégico, finito e não renovável, né? Então, Ibsen Pinheiro cometeu um crime, na meu ver, de desrespeitar, né, o princípio do ordenamento jurídico, de desrespeitar uma situação jurídica definida, um direito adquirido. Mas daqui para frente, eu falo, e com a autoridade de quem deu a ideia dos royalties, né, em 1978, eu defendo a tese de que daqui para frente tudo deve ser diferente, esses recursos devem ser distribuídos de forma mais equânime, mais justa, com mais isonomia. Eu diria a você o seguinte: o sistema tributário brasileiro, você sabe que nós temos os 3 entes federativos, você tem a União, tem os estados e os municípios e o Distrito Federal, e que existe um fundo de participação dos estados. A União repassa recursos da arrecadação tributária para os estados e o fundo de participação dos municípios, que recebe recursos tanto da União como dos estados. Pois bem, esses repasses feitos
pela União e pelos estados, respectivamente, para os estados e municípios, há documentos provando que esses repasses têm sido capazes apenas de tornar o Brasil ainda mais desigual. Ainda mais desigual, porque os critérios de distribuição levam em consideração apenas a população e a geração dos próprios tributos. Então, se você tem uma grande fábrica de cimento, no município, por exemplo, que existe, não é ficção, é o caso de Cantagalo e de Cordeiro, com população pequena, como ali arrecada muito de ICMS, a cota de ICMS é enorme para aquele município, né? Então, acho que nós temos que mudar esse critério. Nós devemos distribuir os recursos, todos os recursos que são repassados pela União, pelos estados, deveriam ser distribuídos de forma inversamente proporcional a determinados índices. Por exemplo, quanto mais baixo o IDH de um município de desenvolvimento humano, mais recursos você manda para a Quanto mais pobre, mais recursos você manda. Quanto mais rico, você manda menos recursos, né? Então, eu acho justo que você mande mais recursos para um estado onde o território é maior, o município tem um território maior, uma população maior, mas não só esses índices, é preciso levar em consideração o IDH. O IDH você sabe que leva em consideração a questão da educação, a questão da saúde e a questão da renda. É o PIB per capita, né? É a expectativa de vida ao nascer, e no caso da educação é a taxa de analfabetismo e também a taxa de matrícula. Sim, em matéria de... O Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, em matéria desse IDH, está lá atrás, né? Lá atrás. Quer dizer, nós temos uma grande economia, a chamada Belíndia, né? Que alguém se referiu a Belíndia, não sei se foi o professor Baixa que se referiu, né? Nós temos dois Brasis, né? Nós temos o Brasil dos Jardins, em São Paulo, né, com renda per capita de 39, 40 mil dólares, e temos o Brasil, o Vale do Jequitinhonha, com o bócio endêmico, com todas as agruras sociais, as injustiças, né, as moléstias, o analfabetismo, enfim, toda a miséria que a gente conhece tão bem. Bom, a EPET realizou estudos sobre o modelo proposto de partilha em lugar de concessão, né, no pré-sal, e chegou à conclusão de que, tal como foi desfigurado o projeto do governo na Câmara dos Deputados, né, as empresas estrangeiras que vão simplesmente pegar carona no trabalho da Petrobras vão levar daqui um dinheirão, né? Se isso fosse mudado, se voltássemos aos critérios nacionalistas na política do petróleo, que impacto isso poderia ter na melhoria do tal do IDH no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Ribeira, na favela do Rio de Janeiro? Em última análise, Augusto, eu diria a você que o esquema hoje montado faz com que uma parcela muito grande da renda nacional seja transferida para o exterior. Na medida em que você transfere renda para o exterior, você está empobrecendo o país, né? A renda é o resultado do trabalho dos brasileiros. Então, se os brasileiros trabalhando, se esses recursos permanecem aqui, né, é evidente que, se eles são reinvestidos aqui, quem produz o emprego é o investimento. Quanto mais investimento você tiver, mais emprego você vai ter, né? Quanto mais emprego você tiver, melhores serão os salários, melhores serão as condições de trabalho, né? Não é uma colocação xenófoba, não é uma colocação de aversão ao capital estrangeiro, não é uma colocação de não reconhecer o benefício que o capital estrangeiro pode trazer para o país. É uma colocação de gente que sabe onde tem o nariz e quer defender, acima de tudo, o interesse nacional. Nós temos uma elite que costuma cometer equívocos porque tem uma mente colonizada. Por exemplo, né, eu era deputado federal, e havia uma crítica generalizada ao governador do Rio Grande do Sul, porque ele tinha deixado uma fábrica da Ford no Rio Grande do Sul fugir para a Bahia. Então ele era um irresponsável, ele era burro, porque como é que se perde um investimento desse, né? Eu acho o seguinte, eu acho que nós deveríamos inverter a regra do jogo. Se uma empresa estrangeira quer produzir automóveis no Brasil, ela tem que pagar ao Brasil para vir para cá. Mas eu, Maranhão, você é maluco? Eu não sou maluco, não. Porque uma coisa que o senador Roberto Campos, o chamado, na sabedoria popular, Bob Fields,
né? Ele dizia, o mercado nacional, a Constituição brasileira diz que o mercado nacional é patrimônio, o mercado é patrimônio nacional. E ele dizia que isso era ridículo. Não é ridículo, não. No Brasil são vendidos hoje cerca de quase 4 milhões de automóveis por ano. Se você quer ter acesso a esses consumidores, você tem que trazer benefícios para o país. Eu não tenho que, para trazer uma fábrica de automóvel para o Brasil, eu dou terreno de graça, eu faço toda a infraestrutura de energia, de transporte, de saneamento, de abastecimento de água, eu dou diferimento de ICMS por não sei quantos anos, eu faço isso, eu faço aquilo. Devia ser o contrário. Eu tinha que fazer uma licitação, né, e examinar os projetos em função do que é que você vai empregar de brasileiros, o que é que você vai comprar de máquinas no mercado brasileiro, quanto você pretende pagar de impostos, quanto você exige de financiamento do BNDES, quanto dinheiro você vai trazer. Né? Os chineses, por exemplo, na China existem, os sujeitos chegam e dizem assim, oh, Maranhão, você está com uma posição, até na China comunista tem 30 mil empresas estrangeiras. Pois é, mas até na China comunista tem 30 mil empresas estrangeiras, jogando o jogo fixado pelos chineses. Todas elas normalmente associadas a uma empresa estrangeira que é majoritária nesse tipo de negócio. Né? Então, acho que... Infelizmente, nós estamos chegando... Negócio é negócio. Pois é, nós estamos no fim, mas temos 2 minutos ainda para você completar esse raciocínio. Então, eu acho que nós temos que ter um projeto nacional de desenvolvimento subordinando o capital estrangeiro aos interesses do Brasil. Se o sujeito... Por que nós não temos nenhum carro, nenhum projeto genuinamente brasileiro de automóvel? Né? Quando o Japão entrou com Honda, com Civic, os coreanos aí estão assustando agora com Hyundai e as outras empresas, ninguém tinha projeto de automóvel nacional. Hoje eles têm um projeto, nós não temos nenhum projeto de um carro brasileiro. Tinha o Gurgel, coitado, que era um patriota, e ele foi esmagado pela competição, porque não houve visão estratégica por parte do Brasil. Na indústria do petróleo, graças a Deus, e graças à Petrobras, e graças ao talento do homem brasileiro, nós temos uma inteligência do petróleo, nós somos líderes mundiais em tecnologia de água profunda, e isso aí foi conquistado através da sistemática do monopólio estatal do petróleo. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. O programa Debate Brasil já está na internet. Entre no endereço aepet.org.br, consulte a lista dos programas disponíveis e escolha a entrevista de sua preferência. De Vila Nova de Famalicão, Portugal, vem conversar conosco Luiz Serguilha. Luiz Serguilha é poeta, ficcionista, ensaísta e divulgador da literatura brasileira em Portugal. Obrigada por estar aqui no Livros na Mesa, Luiz. Obrigado, Suzana, pelo acolhimento. E pelo convite. Maravilha. Escuta, nós vamos hoje então conversar, né, sobre o seu trabalho, sobre poesia, sua poesia especificamente, nessa primeira parte da nossa entrevista. E queria começar, né, perguntando sobre como é que você pensa a poesia, o que é poesia para você e o que hoje significa, né, escrever poesia. Eu recentemente colaborei num livro que está a contribuir para uma grande discussão sobre essa correnteza do que é poesia. Parece até uma pergunta um pouco naif ou infantilizada, não é? Mas o que eu acho é que o na poesia, na minha perspectiva, não existe. É quando há. A poesia é quando há. Porque realmente é essa relação cósmica, essa metáfora mágica e a forma antecipadora, selvática, que a palavra poética projeta entre a nossa consciência ou inconsciência,
é algo, digamos, entra numa cartografia abismal ou abíssica que nos é que eu não entendo isso como o é. É quando há. Quando há poesia. Quando há poesia. Porque o é delimita. Castra, não é? O é delimitador. E como é que se pode definir um fenómeno, uma correnteza quase que tinha pulsação astral? Como é que se pode definir a potência paroxística que tem a palavra poética? É impossível definir aquilo que é indeterminável, indizível, inenarrável, não é? Que não tem, que nunca atinge qualquer tipo de significabilidade. Pronto, quando há poesia, quando há, digamos, a explosão sensorial, quando há uma explosão de sensações, de metáforas mágicas, quando nós sentimos uma espécie de translações das moradas sígnicas, e a gente vai numa espécie de rizoma, entra naquele rizoma de tensões cladoscópicas, não é? Permanentes. É por isso que a poesia entra na arte abstrata, tá? Uma espécie de caleidoscópio que entre a luz e a obscuridade, como o Goethe nos ensinou de uma forma eloquente. Mas quando há poesia, porque realmente toda a sua linfa são geografias cósmicas. É feita de energia. O poema, a sua constituição, digamos, cromossomática, é feita de energia. É uma coisa em ebulição, alguma coisa que não tem uma forma definida. Como é que é isso? A sensação que eu tenho quando leio os poemas, os poetas que me contaminam, e são muitos, não é? Tudo nos contamina, no fundo, mas há poetas que nos contaminam de uma forma muito forte. São poetas que nos projetam para uma morada de um Deus desconhecido, para o desconhecido, para o indizível, e faz-nos despertar a imaginação radical. E essa imaginação radical, também como poeta, acompanha-nos sempre na escritura. Essa escritura que eu costumo brincar, ou muitas vezes tentar dialogar com ela, numa espécie de cavalo sonâmbulo. Eu vejo o poeta como uma cavalgada de um cavalo sonâmbulo no deserto. Porque o deserto, é no deserto que nós temos sempre a interrogação antiquíssima, o eco antiquíssimo, que nos acompanha desde o nosso nascimento. Luís, essa definição, né, bonita, né, do cavalo sonâmbulo, né, no deserto, né, ela é um pouco o retrato, talvez, da sua poesia. Nós temos aqui vários livros seus, né, nós temos aqui esse aqui, o Hangares do Vendaval, Embarcações, Lorose, né? Lorose, eu falo sempre Lorose, porque eu acho que é latim, né? Um pouco, né? Nós falamos, sim, mas isso eu acho que é interessante porque se pode até... o nome é extremamente poético, e essa diversidade até sonora e a própria fonética pode ser também... é múltiplo. Isso é interessante, o próprio título é poético. Eu leio esse final, que é latim, né, um pouco, né, é uma declinação. Então, nós temos a Singradura do Capinador, esse livro de ensaios. O Luís é um poeta prolífico, ensaísta também, um poeta e ensaísta interessadíssimo sempre na cultura brasileira. Mas o que você disse é um pouco a definição de tudo o que você faz no seu trabalho como poeta, né? Então, eu acho que para começar, para a gente entender um pouco melhor a poesia do Luís, eu queria que você lesse um trechinho. Nós estávamos aqui combinando de você ler alguns trechos de poemas para ver como é que é essa cavalgadura sonâmbula. Esse cavalo sonâmbulo. Sim, eu vou ler algo inédito, porque eu podia ler alguns trechos
dos livros, vou ler algo inédito. E trouxe aqui um texto longo, eu vou ler só um outro quadro, que é, digamos, eu acho que uma outra fase construtora da minha tentativa de desocultar o homem ou entrar na substância oculta do mundo. É essa tentativa que eu faço enquanto poeta. Eu vou ler só um pequeno quadro de... já li este quadro a outros amigos poetas e a opinião deles é que realmente já é uma outra fase da minha escritura. Silêncio duradouro nos olhares arqueados. Um órfão na terra inventa as alavancas do deserto, a arqueologia da esfinge, o renascimento do não sentido. E um homem de reminiscências solares abandona o espaço dos tumultos e entra na floresta isotrópica. Em todas as direções o homem é idêntico a ele mesmo. Em todas as direções o grito de Deus é o grito de toda a ausência. Os aposentos sábios das fábulas, a dispersão das calamidades, a descoberta da instrução do livro do vazio, das mordeduras raras, da voz iniciática, das linhas cosmogónicas, onde o cloro dos mosquitos cranianos e as teclas dos anarquistas das linhas de comboio, como um compêndio de construções corporais, envenenam as elásticas expectativas do triângulo das eiras. Vegetal, tijolo, golpes e radiações, correntes elétricas dos crustáceos, túnicas de transparências de Michaud nas aguarelas de Ogan Daido. Patas sulfúricas entoam nas batedoras de espontaneidades espectrais. As respirações alquímicas reconciliam os abrigos geológicos das línguas, viseiras zenistas, sobre os alvos gritos dos arabescos. Os bichos vertebrados coroam os pousios dos escavadores de labirintos. Cobras tambores instalam polaroides nas salamandras noturnas, mal de Ansen, nas matracas ovoides dos loucos contrafortes. Isto é um quadro que, de uma forma quase cinematográfica, ou uma espécie de montagem e desmontagem, que eu reconstruo de uma forma rizomática no texto longo que continua. Pronto, isto é apenas um quadro que eu tentei... Luís, o que eu observo é que você tem uma técnica, e depois você pode me desmentir e contrariar, por favor. Quero até que você faça isso. Mas você justapõe, né, imagens completamente inusitadas, né? Você justapõe. E o que resulta nisso é aquilo um pouco que você vinha falando logo no início, né? Quando eu te pedi uma definição da poesia, né? Que a poesia seria um estar, um vir a ser, um estar sendo. Você prefere, né? Alguma coisa que esteja em ebulição e em movimento, que não se, na verdade, que não se restrinja, né, a um significado, a uma forma bem comportada para a compreensão do leitor. É isso mesmo? Eu não aceito, tenho esse... Nem definir essa poesia. Muito menos, porque, como é que dizer, eu acho que o poeta não deve falar dele próprio, até da sua... Eu acho que o poeta não pertence a qualquer irmandade, seja religiosa, estadística, cívica. O seu estado é libertário e selvático. Porque o ato criativo, o ato de construção poética, é um ato que entra na metamorfose contínua. Eu acho quando nós contribuímos para a metamorfose contínua, para a desocultação do homem, para a desocultação da substância do mundo. E no fundo, talvez o que eu tento fazer é cartografar o abismo. Cartografar o abismo, que é uma possibilidade de nós sairmos do labirinto, que no fundo é a essência do homem.
E essa saída do labirinto tenta fazer com a palavra e o silêncio. Porque o silêncio é muito importante aqui, porque é a única forma da palavra se transformar numa arquitetura poética. E o silêncio faz isso. Agora, eu não vou... Essa tentativa de definição, que muitos ensaístas, na minha perspectiva, de uma forma errada, tentam entrar, porque catalogam, departamentalizam, standardizam. Há uma forma de standardizar os poetas ou a construção poética. Não vão em conta realmente à forma, quer dizer, à interrogação antiquíssima, ao eco antiquíssimo, quase pré-babélico, onde está o grande magma poética. É quando há o magma poético, está ali em efervescência. É uma tensão caleidoscópica indizível, que é impossível de definir. E é nesse jogo, nessa explosão de primeiras energias, que eu me entrego e tento reconstruir algo. Agora, essas montagens e desmontagens que se faz com as palavras, eu entendo isso mais uma espécie de rotação vertiginosa. Porque, relembrando um pouco o que o Herbert Welder nos disse, é o próprio poema que reconstrói o poeta. Essa fase do animal poema reconstruir o animal poeta. E essa fusão é uma espécie de sublime, é uma sensação muito forte. É aí que a metáfora mágica nos atinge, mas ao mesmo tempo nos projeta para a obscuridade. Essa ausência de compreensão, ou pelo menos de uma compreensão objetiva, né, do texto, né, que é mais ou menos a reação de quem ouve. Né? Eu ouço seu poema, você termina, a impressão que eu tenho é que eu li, eu vislumbrei o que você está dizendo, mas eu não consigo tocar naquilo. Eu acho que é a sensação de todo mundo que lê esse texto. Como é que você... entender não importa, compreender, já nem digo objetivamente, compreender, chegar a alguma coisa objetiva, não importa, alguma coisa que... Como é que você vê isso? Eu quando escrevo não estou preocupado no leitor. Eu acho que o ato de escrita é um ato tão selvático, tão rebelde, tão emancipador, que a ausência do leitor tem de estar completamente permanente. A nossa relação é a entrega realmente na energia cósmica, na energia do corpo. É entregarmos como o corpo à própria escrita. E o poema, quando alguém me diz eu não consegui, recentemente alguns poetas de São Paulo disseram que quando leem os meus poemas têm sensações fortes, mas não atinge qualquer tipo de significabilidade. E eu fico extremamente feliz. Porque realmente nesses leitores, que não são muitos, realmente eu sei que não tenho muitos leitores, eu, se tiver alguns fico... A poesia em geral tem poucos Sim, leitores. mas eu próprio eu tenho poucos, mas de qualquer maneira essa sensação do invisível ou uma espécie de devastação quando lemos um poema porque não compreendemos aquele animal em cavalgada, é interessante para mim porque realmente significa que o corpo indomável do poema está na sua exuberância, está na sua eloquência. Isso significa que o poema está na cavalgada libertária, a sua essência, a sua linfa. Porque quando atinge a significabilidade, quando desmancha aquilo que é realmente o seu caleidoscópico, a sua força mágica, porque é a interrogação.
Ele deixa de ser interrogação e deixa de ser um poema. Deixa de ser poema, porque eu acho que o poema interessa-me enquanto uma interrogação contínua, convulsiva. Porque de quando deixa de ter essa interrogação, a sua linfa desmancha-se. Porque realmente o que nos provoca sensações fortes é o desconhecido. É aquilo que não existe. Então a poesia tem que estar em permanente desconhecimento, quer dizer, tem que de alguma forma transitar por isso, né? Pelo desconhecimento ou pela descoberta permanente, seria isso? Sim, porque o desconhecido atrai. É uma forma paroxística, não é? De prazer e também de luta. E também há uma coisa que é interessante, porque utilizando uma frase do pintor Rothko, não é? Que são aquelas forças que são projetadas a partir da Terra. Eu digo que são forças projetadas a partir da Terra, mas também a partir da relação cósmica, onde a palavra junta os dois movimentos e cria ali uma eclosão de energias muito singulares, extremamente singulares, muito peculiares. E essa junção é que nos faz interrogar e que vai em encontro à ambivalência da condição humana, que é a ausência e a presença permanente. Nós somos o ser humano, nós estamos sempre em contradição permanente na nossa interioridade. É essa a ambivalência que nos faz projetar enquanto poetas, enquanto tentativa de penetração ou de ocultação da substância do mundo. Maravilha, Luiz. Já estamos no final dessa primeira parte do nosso encontro e vamos continuar a conversar no próximo bloco. Obrigada por estar aqui. Esse foi Luiz Serguilha, poeta português, para o Livros na Mesa.